E aí, fera, tudo bem? Professor Marcos Otoshi de História, e hoje eu estou aqui para a gente trabalhar um tema extremamente importante para a sua provinha do Enem 2020. Hoje a gente vai falar sobre o iluminismo, tá certo? Bom, primeiro eu gostaria que vocês começassem analisando o nome. Iluminismo vem de iluminar, iluminação, luz. Luz em que sentido, Otoshi? Luz no sentido de conhecimento, uso da razão. O iluminismo, pessoal, foi um movimento que aconteceu na Europa, tá? No século XVIII. Século esse que ficou conhecido na nossa história como o século das luzes, justamente porque faz referência ao movimento iluminista, tá? O iluminismo foi um movimento filosófico, foi um movimento de ideias, tá certo? Que aconteceu na Europa no século XVIII e que combatia, criticava o chamado antigo regime. E aí você pode estar se perguntando, Otoshi, o que é o antigo regime? Para quem não sabe o que é o antigo regime, tem uma aula aqui no canal falando sobre, tá bom? Mas de uma forma resumida, o antigo regime ele é caracterizado por três coisas. Quais são? Monarquia absolutista, mercantilismo e poder da igreja. Vamos destrinchar para você entender melhor? Monarquia absolutista. Gente, entre o século XV e XVIII, na Europa, o que caracteriza politicamente a Europa nesse período? A monarquia do tipo absolutista, ou seja, um rei, um monarca que possui poder absoluto, total. Tranquilo? Segundo ponto, que é de crítica, né, por parte do iluminismo, é justamente o mercantilismo. Para quem não lembra o que é o mercantilismo, é o controle da economia pelo Estado, é a interferência do Estado na economia. O iluminismo era contrário a isso também. E o terceiro ponto que caracteriza o chamado antigo regime é o poder que a igreja possuía na época. Que igreja era essa? Igreja católica. Tranquilo? Se eu estou dizendo, fera, que o iluminismo combatia, criticava o antigo regime, eu estou dizendo que o iluminismo é contra o poder na mão de uma única pessoa, eu estou dizendo que o iluminismo é contra o mercantilismo, eu estou dizendo que ele é contra a intervenção do Estado na economia e também ele é contra o poder que a igreja possuía. Tá certo? Pois bem, pessoal, como eu falei no início da aula, o iluminismo é um movimento filosófico, é um movimento de ideias, tá? E são essas ideias que vão fazer com que países se rebelem contra os seus governantes. Vou dar um exemplo aqui, Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa de 1789 foi o que aconteceu na França. O povo foi para a rua, estavam extremamente insatisfeitos com tudo que estava acontecendo, tiraram o rei do poder, decapitaram o rei, cortaram a cabeça do rei, né? Acabaram com a monarquia absolutista na França, tá certo? Já na independência dos Estados Unidos, em 1776, a gente vai ter as chamadas 13 colônias lutando pela sua independência em relação à coroa britânica, à coroa inglesa. Então essa ideia de liberdade, igualdade e fraternidade vão estar permeando aí, né, as mentes de algumas pessoas em alguns países. Aí você pode estar perguntando, Otoshi, olha, essas ideias aí de liberdade, igualdade e fraternidade, essas críticas ao antigo regime, elas chegaram aqui no Brasil? Com certeza. Sabe quais foram os movimentos aqui no Brasil que foram influenciados, por exemplo, pelo movimento iluminista? A gente vai ter a Conjuração Mineira, é aquela de Tiradentes. A gente vai ter a Conjuração Baiana, tá? No mundo, as mais famosas, logicamente, foram a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos da América, tá bom? Perceba o poder que a ideia ela tem. Eu costumo dizer, né, que você pode me matar, por exemplo. Então você vai acabar com o meu corpo físico, não é verdade? Mas ideia, ela é a prova de bala. E o iluminismo foi justamente esse movimento de ideias. Gente, não podemos falar de iluminismo sem citar os principais filósofos que contribuíram com suas ideias
né, para defender esse ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. Entre eles nós temos, por exemplo, o Montesquieu. Montesquieu, ele prega a tripartição do poder. O que é isso? Dividir o poder em três: executivo, legislativo e judiciário. E você pode estar se perguntando, por que dividir um poder em três? Por que tripartir? Para que um poder equilibre o outro, ou seja, controle o outro. Gente, isso é característico das principais democracias no mundo hoje. Na verdade, se não existisse executivo, legislativo e judiciário, se esses três poderes não se equilibrassem ali, um controlando o outro, haveria o que a gente chama de autoritarismo. E ninguém mais quer viver num país autoritário, não é verdade? Então, veja, quando a gente fala de presidente, vamos pegar o presidente do Brasil. Otoshi, é verdade que o presidente manda e desmanda em tudo? Não, não é verdade. O presidente, ele representa o poder executivo de um país, tá certo? Mas o poder dele é limitado pelo judiciário e é também limitado pelo legislativo, ou seja, esse poder que todo mundo diz que o presidente tem, na realidade ele não tem, tá certo? Eu estou dizendo que na prática, minha gente, legislativo, executivo e judiciário, eles estão no mesmo patamar, tá? Não existe isso de, eu mando mais, eu sou superior. É justamente isso. Então tem aquela velha frase que diz, quer conhecer alguém, dá poder a ela. Né? Normalmente a pessoa tende a abusar do poder que tem. Mas quando a gente divide, quando a gente vai tripartir esse poder, a gente vai ter um maior equilíbrio, tá certo? Então não esquece disso. Barão de Montesquieu, ele vai defender a ideia de tripartição do poder: executivo, legislativo, judiciário. Tranquilo? Ele foi autor da grande obra O Espírito das Leis. Tranquilo? Outro cara que a gente destaca, um grande filósofo do iluminismo, é o Jean-Jacques Rousseau. Rousseau defende a ideia, minha gente, de um contrato social. Como assim? O poder emana do povo. O povo, ele elege o seu governante e o governante tem que fazer de tudo em prol do seu povo. Essa é a troca. Eu te elejo, te coloco lá e tu governa em prol da gente. Caso você chegue ao poder e não governe em prol do povo, a gente tem o poder de tirar você. Ele defende a ideia de um contrato social, um contrato entre o povo e o seu governante. Entendem? Quando a gente fala de antigo regime, de monarquia absolutista, o poder não emanava do povo. O poder emanava do rei. Ele mandava e desmandava. Agora não. O que é que os iluministas defendem? Não, o poder vem do povo. E isso, né, minha gente, está tão presente na nossa sociedade hoje, 2020, não é verdade? O poder está nas nossas mãos. Perceba como as ideias iluministas, elas influenciaram e influenciam até hoje, né, as constituições do mundo. Hoje a gente sabe que o poder é nosso. Nós temos o poder, por exemplo, de eleger o nosso vereador, o nosso presidente, o nosso deputado. Não é verdade? Nós temos o poder. O problema aqui no Brasil é que o povo não tem noção do poder que tem e nem dos direitos que tem. Aí o negócio fica meio atabalhoado. Então, Jean-Jacques Rousseau defende a ideia do contrato social. Tranquilo? Ele é um filósofo contratualista. A gente costuma dizer isso. Tranquilo, pessoal? Pois bem, outro cara que a gente pode destacar, um grande filósofo do iluminismo, é o Voltaire. Voltaire, ele vai ser um grande crítico da igreja, vai ser um grande crítico do absolutismo monárquico e vai ser um grande defensor da liberdade de expressão. Atribuem, né, a ele aquela grande e famosa frase: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o direito que você tem de dizê-las. Entende? Posso não concordar contigo, mas defendo até a morte o direito que você tem de exercer o quê? A sua liberdade de expressão. Então veja que o iluminismo está trazendo aí, minha gente, ideias novas, ideias que vão de encontro a tudo que o antigo regime pregava na Europa entre o século XV e o século XVIII, tá certo? Outro que a gente pode destacar, aliás, dois que a gente pode destacar também, é o Diderot e o D'Alembert. Eles vão ser responsáveis pelo chamado e famoso enciclopedismo, as famosas enciclopédias. Eles reuniram todo o conhecimento da época, conhecimento filosófico, histórico, social, político, econômico. Eles vão reunir em livros, em enciclopédias,
tá certo? E aí vai ser uma forma de tentar popularizar essas ideias, de fazer com que essas ideias chegassem ao povo, que era o que interessava. Tranquilo? Então, enciclopedismo, todo o conhecimento da época reunido em enciclopédias, em livros. Tranquilo, pessoal? Pois bem, gente, dentro desse processo de iluminismo, essas ideias elas vão tomando uma proporção tão grande que alguns monarcas absolutistas da Europa eles vão ficar meio receosos, né, meio amedrontados com tudo isso e vão fazer o seguinte: olha, eu não vou deixar de ser rei, né, eu não vou deixar de ser déspota, eu não vou deixar de ser monarca, mas eu vou pegar e acatar algumas ideias iluministas, né, e colocar dentro da minha gestão, dentro do meu governo. Então, por exemplo, tiveram alguns reis que pegaram e contrataram filósofos para que eles dessem ideias, fizessem planos para que esse rei, esse monarca, ele pudesse executar durante o seu governo. Uma forma de tentar agradar o povo um pouquinho. Olha, eu não vou deixar de ser um déspota, mas eu vou pegar algumas ideias iluministas e vou tentar aplicar. Foi mais ou menos isso. E aí, a esses monarcas que foram influenciados pelas ideias iluministas, como é que a gente chama eles, como é que eles são cobrados nas provas do Enem, dos principais vestibulares do Brasil? Eles são chamados déspotas esclarecidos. Veja o nome, déspotas esclarecidos. Ele continua sendo um déspota, ele continua sendo o rei daquele país, mas esclarecido, influenciado pelas ideias iluministas. Temos alguns exemplos de déspotas esclarecidos. Nós temos, por exemplo, o Frederico da Prússia, nós temos o José da Áustria, temos a Catarina II da Rússia, temos o primeiro-ministro português, né, o Marquês de Pombal. Tá? São exemplos aí de governantes que foram, de certa forma, um pouquinho influenciados pelas ideias iluministas, tá bom? Não esquece desse detalhe que é extremamente importante. Pois bem, pessoal, tu não pode esquecer de um detalhe. Quem vai, a classe, vamos colocar assim, né, a camada que vai ser responsável pela difusão das ideias iluministas é a burguesia. São os burgueses, pessoal. É aquele famoso e velho terceiro estado. Lembram? Primeiro clero, segundo nobreza, terceiro burguesia. Pronto, vai ser justamente a burguesia que vai ser a grande responsável pela difusão das ideias do iluminismo. Então, o iluminismo vai ser um movimento filosófico, ideológico e burguês que aconteceu na Europa, século XVIII. Tranquilo? Saindo agora um pouco, minha gente, do aspecto político, vamos agora dar uma olhadinha no aspecto econômico, tá? Na economia, a gente destaca duas grandes escolas, vamos colocar assim, econômicas, tá? Iluministas. Primeiro, eu tenho os fisiocratas, tá? Os fisiocratas, eles defendiam que o que gera a riqueza de um país, o que gera a riqueza de uma nação é a terra. Quanto mais terra, mais rico é aquele país. Aí você está dizendo, oxe, terra. Não, gente, quando eu falo de terra, eu estou me referindo à agricultura, tá certo? Essa ideia da fisiocracia era uma ideia francesa. E a França ainda, naquele período, início do século XVIII e tal, era um país extremamente agrário. Então, eles acreditavam que a riqueza de uma nação, de um país, é medido pela quantidade de terra cultivada, ou seja, pela agricultura. Então, os fisiocratas, eles defendiam que a agricultura gerava a riqueza de um país. Tranquilo? De encontro a isso, eu tenho o Adam Smith. O Adam Smith, ele dizia, olha, não é a terra que gera a riqueza de um país. Segundo Adam Smith, que era defensor do chamado liberalismo econômico, ele defendia o seguinte, olha, o que gera a riqueza de um país é trabalho. Tranquilo? Entenderam a diferença? Os fisiocratas defendiam que a terra gerava a riqueza de uma nação, enquanto que para Adam Smith, o trabalho era o grande gerador de riqueza. Tranquilo, pessoal? Gente, o que é que eu quero que vocês entendam? O iluminismo prega liberdade. Liberdade política,
liberdade econômica, liberdade religiosa, liberdade social. O iluminismo prega igualdade civil. Todos são iguais, devem ser iguais perante a lei. Beleza? Então, assim, percebam que esse choque de ideias, esse movimento filosófico que foi o iluminismo, foi um movimento extremamente influente, que começou lá na Europa e que vai se espalhar pelo mundo, influenciando movimentos de independência, tá certo? Movimentos de lutas políticas, de lutas sociais, de lutas econômicas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi um prazer estar com vocês. Um beijo para as meninas, abraço para os rapazes. Quem gostou, deixa o likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho, ativa as notificações, tá bom? Fiquem com Deus, que Papai do Céu os abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.